Obrigado pelo convite, Rafael. E você me pediu para concentrar no impacto da reforma nas pequenas empresas, né? Para a gente ter uma ideia o que acontece com, principalmente, comércio, serviços, agricultura. Esses 5 anos da reforma, eles constituem, no meu entender, um período longo e curto. Longo porque foi difícil de a gente vencer essa fase, teve muitas contestações já da reforma na Justiça, chegou até o Supremo Tribunal, tem muitas ações de inconstitucionalidade ainda rolando no STF. Então, não foi um período muito fácil, não. Houve muitas reações de juízes, houve muitas reações de promotores, procuradores, advogados. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria dizer, que nós não estamos ainda numa situação totalmente pacificada, embora muita coisa tenha avançado. Um outro ponto que eu queria lembrar aqui é que na cultura brasileira a lei tem muita força. Nós fomos acostumados com a força da lei. E quando você inverte uma situação e fala, não, o que é negociado vale mais que a lei, vale para nós, mas na sociedade a lei ainda tem muita força. Povão é muita força. É uma coisa que não pega rápido isso aqui, demora bastante tempo. Nesse sentido aí, a gente pode dizer que a opinião pública, né, o povão, como o Zé Paulo falou, o povão não está sabendo muito o que é a reforma trabalhista. Não existe muito conhecimento dos detalhes da reforma trabalhista ainda no grosso da população. Tanto que quando você joga uma ideia assim, olha, a reforma é ruim porque tirou seus direitos, o camarada concorda. O que vem pela frente acho que é melhor, então essa reforma aí tirou meus direitos, não é boa. Então existe muita falta de conhecimento na opinião pública, de um modo geral. E até na imprensa você nota que os mecanismos mais essenciais da reforma ainda eles não foram bem explorados. E sem falar nos advogados, né, que não gostaram nada dessa reforma e combatem a reforma até hoje, né? Os juízes também perderam poder e combatem a reforma até hoje, muitos deles, não todos, muitos deles. E há um outro ponto que eu queria trazer aqui, Rafael. Para a gente falar de pequena e média empresa e o impacto da reforma na pequena e média empresa, essa empresa também não está sabendo muito bem o que é a reforma. Essa empresa não tem departamento jurídico, ela não tem nem RH. Essa empresa ela tem o contador. Ela está ancorada no contador. Aquilo que o contador disser, ela faz. Quando dá para fazer. Quando não dá para fazer, não faz e contraria o contador e entra na informalidade, né? Mas a pequena e média empresa também tem muita dificuldade ainda para entender o que é reforma. A Federação do Comércio aqui de São Paulo trabalha basicamente com pequena e média empresa, que é a área de comércio e serviços. E tem feito um esforço enorme de publicações, de vídeos, de webinar, etc. Mas a gente nota que ainda os empresários perguntam, bom, mas o que meu contador vai dizer? Deixa eu perguntar para ele o que ele acha. Então a reforma é uma coisa que vai levar tempo para a gente ter ela incorporada no pensamento, no sentimento da sociedade brasileira, né?
Mas mesmo assim, a gente pode fazer um exercício aqui de verificar o que ela significa para a pequena empresa e para o trabalhador, principalmente, dessa pequena empresa. Que é o que mais interessa no Brasil, é você ter os trabalhadores adequadamente protegidos. Então, para a gente falar um pouquinho desse quadro geral, quer dizer, o que é o básico, né? O que é o básico para a pequena empresa entender, para a mídia entender, para a sociedade entender, não é? Eu selecionei alguns pontos aqui que estou chamando de básico. Em primeiro lugar é o seguinte, a tal da prevalência do negociado sobre o legislado, essa prevalência é uma prevalência parcial. Ela se refere a 15 direitos que estão elencados nesse artigo 611-A. Aí tem o quê? Jornada, tem o horário do almoço, que pode ser negociado, pode encurtar. Você tem participação nos lucros. Você tem coisas que podem... banco de horas. Você tem coisas que a empresa pode negociar com os sindicatos laborais esses 15 direitos. Agora, há 30 direitos que a reforma explicitou muito bem, que estão no artigo 611-B, que não pode ser negociado. De jeito nenhum. Esses direitos estão totalmente preservados na lei. Totalmente preservados na lei e na Constituição. Basicamente, são os direitos constitucionais. Salário mínimo, previdência social, proteção da mulher gestante, trabalho do menor, saúde e segurança, são coisas que não podem ser negociadas. Então, a prevalência do negociado é uma prevalência parcial, primeiro. Não tenho visto a mídia destacar bem isso aqui, sabe? Que ela é uma prevalência parcial, que tem uma parte que é fixa, que não pode ser negociada. Então, o que a gente pode dizer sobre esse sistema? Você pode negociar uma parte e não pode negociar outra parte. Bom, essa outra parte que você não pode negociar, ela está dando total garantia, total proteção, não é? Para os trabalhadores e para as empresas. Então, a reforma, o que é, no meu entender? É um sistema que conjuga liberdade com proteção. Liberdade com garantia. Quer dizer, tem liberdade para negociar certas coisas, mas tem garantia de outras que não podem ser negociadas, que terão que ser preservadas e obedecidas. Agora, tem um ponto importante, é que mesmo essa parte que pode negociar, ela é relativa. Por quê? O direito só vai mudar na lei e passa a ser aquilo que é negociado, o direito só vai prevalecer no negociado, vou falar uma platitude aqui, se as partes negociarem. Se as partes não negociarem, até mesmo esses 15 direitos estão preservados. Estão intocados. São intocáveis. Ou seja, a gente viu uma certa metamorfose na conversa do Lula e do Ciro Gomes. De início ele dizia, vou revogar tudo. Depois vou revisar. Agora estão falando assim, não, nós vamos restituir os direitos. Mas não precisa restituir direito, porque se você não quiser negociar, eles estão todos lá. Está tudo na CLT. Esses 15 direitos negociáveis estão todos na CLT. Então, o sistema é um sistema de liberdade com proteção. Tem uma parte da proteção que é dada já direto, porque está toda ela na Constituição, que é o 611-B, e tem uma outra parte que é garantida da proteção se você não negociar. Por exemplo,
o 611A diz o seguinte: se os empregados e os empregadores quiserem reduzir o horário de almoço de 60 minutos, como diz a CLT, para 30 minutos, para os empregados saírem mais cedo todo dia, pode negociar. E aquilo que eles negociarem vai valer. Está valendo. Vai ser respeitado. Agora, se eles não quiserem negociar, se uma das partes não quiser negociar, continua 60 minutos da CLT. Está tudo preservado, não mudou nada. E isso, veja, é uma nuance que eu não vejo muito destacada isso aqui na mídia, no debate, de que não houve uma subversão da legislação brasileira onde você derrogou direito, não é? Não houve nada disso aqui. Os únicos direitos que foram derrogados explicitamente são 3. Um é o artigo 384 da CLT, que foi revogado. O que diz o artigo 384 da CLT? O que dizia esse artigo? Ele dizia o seguinte: olha, a mulher, antes de fazer uma hora extra, tem que descansar 15 minutos. É isso que o artigo dizia. Isso mais atrapalhava a mulher do que ajudava. Porque se ela tinha que fazer uma hora extra, vamos supor, no banco, ela tinha que descansar 15 minutos, ela ia sair mais tarde. E também não fazia muito sentido você ter que descansar 15 minutos em certas atividades. Ela está fazendo uma transfusão de sangue. Vai fazer uma hora extra para a transfusão, 15 minutos, para depois continuar. Ou se ela é motorista de um micro-ônibus que leva as crianças para casa e para a escola. Vai entrar uma hora extra, ela para e vai descansar. Ou se ela pilota um avião. Então isso foi revogado. Uma coisa que já não existia. Porque isso aqui existia em 1943, quando a CLT foi aprovada, porque as mulheres carregavam sacos nas costas. Fazer uma hora extra realmente precisava descansar. Isso foi revogado. Isso é verdade, isso foi revogado. Um outro artigo que foi totalmente revogado é o 792. O que dizia o 792? A mulher que não é casada, para ela entrar na justiça, tem que pedir autorização para o pai ou para o responsável. Para o namorado, para o noivo, será que... Uma coisa ridícula, que os tempos já cuidaram de transformar isso aqui num direito passado. Num direito que não tem mais cabimento nos dias de hoje. E a outra coisa que foi revogada, que já foi comentada aqui pelo Hélio e pelo Amorim, foram os artigos referentes à obrigatoriedade de pagamento do imposto sindical. Esse foi revogado. Ele foi transformado num pagamento voluntário. São as 3 coisas que foram revogadas. Agora, as outras, mesmo esses artigos do 611A, que são negociáveis, nenhum deles foi revogado. Todos eles estão vivos na CLT. Então, tenho a impressão que é importante a gente destacar isso aí, que a reforma é uma reforma que combina a liberdade com a proteção. Ela combina a liberdade com proteção. A França fez uma reforma desse tipo aí, poucos anos atrás, que lá eles têm a lei das 35 horas semanais. Eles mudaram um pouco e disseram o seguinte: ó, quem quiser trabalhar mais, pode trabalhar mais. Acerta aí quanto vai ganhar, hora extra, pode trabalhar. Agora, quem não quiser, está preservada a lei das 35 horas. Esse que é o espírito da reforma que foi aprovada. Além do mais, a reforma, ela não só não revogou artigos em grande quantidade, só esses 3, mas ela criou novas proteções, ela criou novos direitos que não têm sido também destacados. Por exemplo, na terceirização, o Hélio destacou bem aqui, a reforma ela veio a permitir terceirizar a atividade meio e a atividade fim. Então a empresa tem liberdade para terceirizar qualquer atividade. Porém, obrigatoriamente, ela tem que prover para os empregados terceirizados o seu refeitório para eles almoçarem,
para parar de almoçar na sarjeta, debaixo do sol. Tem que providenciar o ambulatório deles com o médico e o enfermeiro, se eles se acidentarem ali no serviço, eles têm que ser atendidos. Transporte, se a empresa transporta os seus funcionários de ônibus, eles têm que transportar os terceiros também. Treinamento. Esses direitos não existiam na CLT. São direitos que foram acrescentados pela reforma trabalhista. Você lembra do artigo? Não sou capaz de lembrar do artigo, viu? Mas eu posso te dar depois. Eu estou com a lei aí, Macedo, mas não dá. São 55 páginas essa lei. Para a gente memorizar todos esses artigos não é moleza, não. Alguém sabe esse artigo aí, da terceirização? Bom. Por isso que eu estou mas ele vai testar aqui, ele quer testar minha memória, de todo jeito. Outra coisa, questão de férias também. A lei veio permitir que as férias sejam gozadas em 3 períodos. Se as pessoas quiserem, se não quiserem, não precisa. Isso é conveniente, ajusta para a situação de vida de muitos e muitos trabalhadores, essa permissão. Muitos trabalhadores. Outra coisa, a reforma veio permitir que os trabalhadores organizem um grupo, uma comissão de representação para tratar dos seus interesses junto com as empresas. Não existia isso. Há uma luta grande aí de representação junto às empresas, a lei trouxe isso aqui. Também não tem sido destacado isso aqui. O teletrabalho, o Hélio já ressaltou que não era permitido você fazer esse tipo de trabalho, agora você faz esse trabalho regularmente. Então são aspectos da reforma que dão a ela uma possibilidade de fazer muito acerto durante o tempo, ao longo do tempo. E 5 anos ainda é um período curto para a gente absorver tudo isso aí. Como eu falei, há muitos focos de resistência. E há um foco que não é bem de resistência, mas é talvez de inércia, que são os próprios profissionais de RH. Os profissionais de RH estão acostumados com aquelas regras e eles colocam aquilo já como parte da Bíblia Sagrada da empresa e seguem aquela rotina. Eles mesmos, de um modo geral, há exceções, poucas vezes tomam iniciativas de falar, vou inovar, vou fazer aqui, a não ser numa área, que é a área de participação em lucros e resultados. Aí eles estão mais ativos e mais participantes. Então eu tenho a impressão que a reforma ainda vai precisar de um bom tempo, se ela não for revogada, para a sociedade brasileira incorporar isso aí, como incorporou a CLT. E para a gente incorporar uma reforma que substitua a CLT, nesses aspectos, é claro, demora, tem resistência. Mas, o Rafael pediu, mas o que está acontecendo com as pequenas e médias empresas? O que a gente pode vislumbrar para elas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. 83% das empresas brasileiras, elas têm até 14 empregados. Então, a esmagadora maioria das empresas brasileiras são pequenas. E elas respondem por 52% dos empregos formais. As grandes ainda têm uma participação grande de emprego formal. Elas são em menor número, mas elas empregam quase tudo formal, não é? Agora, as pequenas são as empresas talvez das mais atingidas pelas ações trabalhistas. Em primeiro lugar, na Justiça do Trabalho, o freguês número 1 é o governo. A maior parte das ações trabalhistas são de empresas estatais e de administração direta, fundações, etc. Em segundo lugar, segundo cliente maior na Justiça do Trabalho são os bancos. Os bancos são os grandes clientes da reforma da Justiça do Trabalho. Eles empurram o processo até lá em cima, até o TST. É claro, eles devem saber empregar bem o dinheiro, então, se puderem postergar o assunto até o TST, eles vão postergando. Mas logo depois você vai ter uma enxurrada de ações trabalhistas que são contra pequenas empresas.
E aqui é até compreensível, né? Muitas delas empregam na informalidade, muitas delas não tem RH, não tem jurídico, depende do contador, e o contador não consegue dominar o ímpeto do empregador contratar um ou outro empregado na informalidade. Muitas vezes ele nem declara para o contador que ele tem empregado na informalidade. Ele põe um na formalidade, né, um registrado e 2 sem registros. Ela tem muita oscilação de mercado, né? É muito comum isso em pequena empresa. Tem horas que ela pode pagar, tem horas que ela não pode pagar. Então, é compreensível até que ela tenha muitas ações trabalhistas, porque o sujeito é contratado informal, isso acontece com qualquer um. Você contrata uma empregada doméstica informalmente, está tudo muito bem no começo. Na hora dela sair, ela vai direto para a Justiça do Trabalho, né? E os advogados estão preparados para fazer uma petição bem elegante, né? Tem a petição já no computador, eles carregam com tudo que é possível. A reforma trabalhista reduziu um pouquinho esse ímpeto deles, mas agora com uma decisão recente do STF que teve aí, que mexeu um pouco com a sucumbência, está fazendo muitos advogados se animarem de novo a pôr aquela velha petição onde entram todos os direitos que podem ser reclamados. E a pequena empresa, principalmente, ela fica aflita quando ela recebe uma ação trabalhista. Aflita porque ela não tem recursos, muitas vezes, para pagar, e outras vezes ela não tem nem condições de contratar um bom advogado para fazer uma defesa adequada. Então, é uma situação, de fato, difícil da pequena empresa no que tange a enfrentar a Justiça do Trabalho. As pequenas empresas também negociam pouco. Raramente elas fazem um acordo coletivo, aquele que o Hélio explicou, empresa e seus trabalhadores, com auxílio do sindicato laboral. Raramente. Não existe isso. Grandes empresas fazem acordos coletivos. Pequena empresa não tem condição de fazer acordo. Ela se baseia nas convenções coletivas. Então, como no caso do comércio, por exemplo. No comércio, é a federação patronal, a Federação do Comércio, que senta na mesa com vários sindicatos laborais da área do comércio e faz uma negociação para todo o setor de uma determinada região. E ali se estruturam os direitos básicos, digamos assim. Acerta o percentual de reajuste salarial, acerta o valor da cesta básica, acerta o valor do vale-refeição, coisas fundamentais, né? E as pequenas empresas seguem isso. Elas seguem aquilo que é negociado na convenção. As grandes empresas, elas têm aquilo que está na convenção, mas elas, além disso, elas negociam diretamente outros direitos com seus trabalhadores, mas isso não acontece com as pequenas. Pois não, Rafael? Pastor, você tocou num ponto bem interessante que eu não tinha pensado. Agora com o negociado sobre o legislado, né? Mas aí agora você tocou num ponto de 2 negociados, né? Um que é o acordo coletivo entre a empresa e seus trabalhadores, e outro que é o entre os sindicatos e... Convenção. Convenção, exato. Aí tem alguma ordem entre os dois? Qual que prevalece ou ainda... Sempre prevaleceu a convenção, Okay. o mais geral. Mas a reforma trabalhista inverteu. Inverteu E falou, prevalece o acordo. Prevalece o acordo, a empresa... Aquilo que ela negociar está valendo, no acordo. Ok. Está valendo mais que a convenção. Isso é bem interessante. É uma coisa que as pequenas não aproveitam isso, porque elas não têm condições de negociar acordos coletivos. Raramente elas fazem acordos coletivos. Elas seguem a convenção. Mas não tem condições por desconhecimento? Ou... Não, porque, veja bem, você tem uma firma com 4 empregados. Você vai querer fazer um acordo coletivo para 4 empregados. Tem que chamar o sindicato laboral para vir negociar em nome daqueles 4 empregados. É uma mão de obra muito grande para muito pouca coisa. Uhum. E
Não existe muito essa prática do acordo coletivo em pequenas por causa da praticidade, né? Não tem escala, não tem condição. Agora, uma convenção não, são centenas de milhares de trabalhadores que estão ali, você tem condições de fazer uma negociação com muito mais porte, né? Com muito mais fôlego. Elas não são proibidas. Não são. A empresa pequena aí, ela pode escolher entre seguir a convenção ou o acordo? Se ela fizer acordo, ela pode seguir o acordo. Sei. Certo? Mas se ela Agora, não fizer, tem que seguir a convenção. Né? tem que seguir a convenção. Agora, se o acordo tiver alguma cláusula discordante da convenção, e ela assinou o acordo, ela vai seguir o acordo. Tá certo? Pela lei nova, pela lei trabalhista nova. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto, que são as peculiaridades das empresas. Mas mesmo assim, mesmo com essas restrições todas, vamos especular um pouco o que a reforma trabalhista pode ter representado para as pequenas empresas. A reforma representa muito nesse campo, o campo das regras de jornada de trabalho. Tudo aquilo que diz jornada de trabalho, para as pequenas empresas, isso representa muita coisa. Por exemplo, hora extra, né? Hora extra, em geral, você ou paga ou você põe num banco de horas, não é? O banco de horas antes era negociado só com o sindicato e ele era por um período longo, você precisava ter um certo tempo para poder usar os créditos e os débitos, não é? A reforma trabalhista disse o seguinte, olha, se for para ajustar um crédito dentro de uma semana, por exemplo, rapidamente, vamos supor, o trabalhador fez uma hora extra agora, chega na semana que vem, ele fala, olha, eu quero acertar isso, quero ver, eu gostaria de receber isso aqui já, porque é um banco de horas que eu não quero levar muito para frente. A pequena empresa pode negociar individualmente com esse trabalhador e liquidar esse assunto aí, se for um prazo bastante curto. Antes ela não podia. Isso é uma coisa que, para a pequena empresa, facilita, e o contador que está treinado, e ele fala, aproveita, faça isso logo para você não ficar com passivos pendentes aí, porque você vai ficar para o banco de horas para descontar daqui 6 meses, daqui um ano, nem sei se você vai ter condições de fazer esse encontro de crédito e débito. Até se ele quiser fazer no mesmo mês, ele pode fazer. Pode fazer individualmente com o trabalhador. Isso é uma coisa prática para uma empresa pequena. Ela, quando é informada disso, ela faz. Ela não tem medo de fazer. Porque, falando em medo, eu diria o seguinte, todo empresário ainda está com muito medo da reforma trabalhista, né? Acha que pode mudar alguma coisa, o Supremo pode anular, mas o pequeno mais ainda. O pequeno tem mais medo ainda da reforma, da Justiça do Trabalho vir a anular certas cláusulas da reforma trabalhista. A jornada de 12 horas por 36 de descanso é uma outra coisa que antes só podia ser praticada por negociação coletiva, colocar na convenção coletiva ou no acordo coletivo. E é uma jornada que, em muitos casos, ela é a preferida, tanto do lado da empresa quanto do lado do trabalhador. Por exemplo, um sujeito que trabalha na segurança, ele prefere trabalhar 12 horas e descansar 36. Ou ele é enfermeiro. Você pode ter, às vezes, um enfermeiro que fala, não gosto disso, mas, de modo geral, o enfermeiro gosta de fazer 12 horas e descansar 36. Mesmo porque ele pega um outro hospital para trabalhar aqui nessas 36, né? Então, isso aqui era uma complicação antes, porque precisava negociar com o sindicato. Agora, a pequena e média empresa chama o trabalhador e fala, está de acordo? Tá, eu estou de acordo, então está acertado e acabou. Isso é uma coisa prática, que para a pequena e média empresa vai ter significado cada vez maior daqui para frente, na medida em que ela for se acostumando com a reforma.
A troca de feriados ainda depende de uma negociação, que precisa entrar na convenção coletiva de trabalho. Agora, a troca de feriados para a pequena empresa, ela é muito importante quando a convenção coletiva dá flexibilidade para trocar feriados. E tem algumas convenções que já dão essa flexibilidade e a empresa pode trocar o feriado. A convenção é que vai dizer isso. A empresa pode trocar o feriado antecipando um feriado ou postergando o feriado. Ou na mesma semana ou em outra semana. Isso é convenção ou acordo, lá em cima. Então fica a critério da pequena empresa ajustar o feriado no momento em que ela achar mais conveniente, uma vez garantida aquela regra geral negociada. Isso já tem acontecido. Mesma coisa com dia de folga também. A mesma coisa, ela vai ter que compensar. Se ela vai mexer no feriado, ela vai ter que compensar essa folga em algum tempo. Vai ter que dar uma folga a mais para o trabalhador. A convenção pode ter cláusulas sofisticadas que permitem liberdade à pequena empresa fazer a alocação dessa folga no jeito que ela quiser. O intervalo intrajornada, que é o intervalo para o almoço, digamos assim. Antes da reforma, quando o trabalhador saía para o almoço, que era de 60 minutos, e ele entrava para trabalhar antes dos 60 minutos, a empresa tinha que pagar uma hora completa de hora extra para ele. Uma hora completa de hora extra para ele. E a hora extra tem acréscimo, vocês sabem, né? A hora extra tem acréscimo. A reforma mudou isso. A reforma diz o seguinte: você paga apenas os minutos que ele entrou mais cedo. Só isso. Acabou. Então é muito prático isso para uma pequena empresa. Quando ele se antecipa, numa hora de almoço, bom, quanto foi? Entrei 5 minutos. Tá bom, então conta aí 5 minutos, depois na semana que vem a gente acerta, no fim do mês a gente acerta isso aí. Tem acréscimo. Tá bom, bom pôr o acréscimo aí. O acréscimo da hora extra. Então é um outro aspecto que para a pequena empresa é de utilidade. Permanência no local de trabalho. Essa é uma outra coisa, quase que o inverso do que eu acabei de falar. Antes da lei, da reforma, o trabalhador, o empregado que entrasse na empresa alguns minutos antes, começava a contar o tempo, como tempo trabalhado. Tanto que tinha muita empresa que, às vezes, numa hora de chuva, por exemplo, tinha que deixar os empregados lá fora, sem entrar, para não ser sujeita a ter que pagar hora extra, ou ter uma ação trabalhista para pagar a hora extra. Isso, para o trabalhador, era muito ruim, né? Ficar no tempo aí. Outras coisas também. Tem muito trabalhador que chega no final do expediente, ele quer fazer um trabalhinho lá no computador da empresa para poder levar para a escola à noite. Ele pode ficar agora porque a lei permite fazer isso, sem que isso se incorpore na jornada de trabalho remunerada. Para a pequena empresa isso é muito útil. Para a grande também, mas sobretudo para os trabalhadores, isso aqui é de muita utilidade. Então, é um aspecto que a reforma trouxe, ajudando os dois lados, no meu entender. Então, tudo isso aqui está referido, todos esses assuntos aqui estão dentro dessa questão da jornada de trabalho. Agora, existe um outro capítulo que a pequena empresa também está sendo, digamos, amparada, que é a customização e a flexibilização de várias regras. Uma delas foi a criação do trabalho intermitente, que já foi aqui comentado no primeiro painel. Pequena empresa, tem muita pequena empresa que precisa do trabalho intermitente. Às vezes é um bar que tem 2 empregados, mas chega no fim da semana,
tem muita gente que vai frequentar mais, vai comer lanche, vai jogar boliche, vai jogar sinuca no bar, então ele precisa de ter mais 2, 3 garçons ali no balcão. Então, para essa periodicidade, essa irregularidade, ele vai ter um feriado no meio da semana, que ele vai ter mais. Ele pode contratar o trabalho intermitente. O restaurante aqui, o exemplo já foi dado do restaurante. Já foi dado também da firma de buffet, que em geral são firmas pequenas essas. Elas têm 2, 3 empregados só, a cozinheira e uma moça que ajuda, mas chega uma hora que vai ter que servir uma festa, ela precisa contratar aí 10, 12 garçons para aquela festa. Então, isso ajudou muito os trabalhadores que antes trabalhavam na informalidade, sem nenhuma proteção, e agora trabalham como contratados, porque o trabalho intermitente ele é contratado com todos os direitos da CLT. Ele recebe proporcionalmente férias, 13º, tudo direitinho conforme reza a CLT. É uma regra que veio, que as empresas pequenas, tenho quase certeza que vão usar cada vez mais daqui para frente. O trabalho em tempo parcial, a mesma coisa. A lei criou duas maneiras de tempo parcial, uma de 26 horas, uma de 30 horas. Uma que você pode fazer horas extras no tempo parcial, outra que você não pode fazer horas extras. E o tempo parcial, para muitas pequenas empresas, é bastante interessante, porque há muitos empregados que só podem trabalhar em tempo parcial, ou porque são estudantes, ou porque têm ou responsabilidade familiar, ou porque é idoso. E as empresas pequenas, contratando em tempo parcial, elas contratam formalmente e podem pagar os direitos, os encargos sociais, num contrato de valor menor e mais viável para ela mesma. O autônomo sem relação de emprego, o Hélio já ressaltou aqui a importância que foi de ter esse autônomo sem relação de emprego. Isso pode facilitar muito o trabalho de empresas que precisam desse tipo de profissional. A terceirização de atividade fim. Isso também ajuda a pequena empresa. Tem muita pequena empresa que precisa terceirizar algum trabalho. E esse trabalho, às vezes seja de manutenção, às vezes seja a prestação de um serviço específico para ela, e esse trabalho, podendo ser livremente contratado por ela, ela também garante para o lado do empregado uma segurança jurídica que ele não tinha antes. Tanto que, com a regularização da padronização, diminuíram muito as ações trabalhistas. Esse foi o campo onde houve, talvez, a maior redução de ações trabalhistas, foi de terceirização. Segundo os dados do TST, houve uma redução de 70% das ações trabalhistas por causa de terceirização. Então, a possibilidade da empresa terceirizar com essa segurança vai ajudar as empresas, mas não é tanto quanto nas grandes empresas, é lógico, porque as grandes empresas terceirizam muito mais. Terceirizam quase que rotineiramente vários serviços, enquanto a pequena, acidentalmente, ela tem que terceirizar um serviço. Ela vai chamar um sujeito para fazer uma pintura geral no ambiente dela, ela contrata uma empresa de pintura que vai lá e faz a pintura em todo o restaurante, digamos assim. O teletrabalho já foi comentado também, que facilitou muito aos trabalhadores que puderam ter os seus empregos preservados durante a pandemia, mas o teletrabalho também ajuda muitas pequenas empresas que se ajustam bem ao teletrabalho. Por exemplo, os escritórios de contabilidade, eles estão se ajustando bem com o teletrabalho. Isso reduziu os custos dessa empresa e reduziu os custos também para os trabalhadores que não precisam viajar todo dia para ir trabalhar. E eles dão conta bem. Então, há várias atividades de pequenas empresas que eles se dão bem com o teletrabalho. Empresas de propaganda, empresas de design, pequenas agências de viagem, isso aqui está funcionando muito bem com o teletrabalho. O distrato consensual. O que é o distrato consensual?
antes da reforma, havia muito caso de empregado que não queria mais trabalhar nessa empresa, queria ser mandado embora, receber as verbas rescisórias dele e partir para outra. E a empresa não tinha recursos para pagar as verbas rescisórias. E ficava uma situação horrível para os dois lados, né? Ele não está satisfeito, a empresa não está satisfeita, produtividade baixa, descontentamento, etc. Agora, a reforma diz o seguinte, ó, eles podem sentar e fazer um distrato por acordo. Eles podem concordar que pode fazer esse desligamento aqui, sem que a empresa seja onerada com muita despesa e sem que o trabalhador saia sem nada. Ele vai receber uma parcela do aviso prévio, vai receber uma parcela da indenização dele, de fundo de garantia, vai sacar os recursos dele, uma boa parte dos recursos do fundo de garantia, só não vai ter direito a buscar um seguro-desemprego, só isso. Porque ele concordou em sair, ele está saindo da empresa. Mas para a pequena empresa isso está ajudando muito. Porque muitas vezes ela não tinha condições de pagar as verbas rescisórias na integralidade. Pois não. Não, esse aqui não. Esse não. Tem um outro que precisa, que eu vou falar em seguida. Pois não. Acho que era na mesma linha da pergunta do Zé Paulo. Pelo que eu entendi dessa nova norma, é que tem que ser, cada parte tem que ser representada por um advogado e teria que ser registrado. Na quitação anual. Não é? Eu acho que eu tenho. Não é na quitação anual, mas na tem que quitação anual. É uma outra advogado coisa. nesse acordo. Nesse não. Então fui mal informado. Nesse não. Tem mais uma coisa. Se eles fazem esse acordo individualmente e quiserem que o juiz homologue, eles podem levar. Então terá um contrato, um distrato homologado pela justiça. Não é obrigatório buscar o juiz, mas se quiser pode buscar o juiz. Mas tem validade um acordo sem essa homologação? Eu entendi que era necessária. Não é, então? Tem validade. Tem validade. O contador prepara ali um termo em que as partes declaram o comum acordo para a suspensão, a interrupção daquele contrato de trabalho. É que eu acho que aí envolve já o medo da reforma, né? Será que isso não pode ser depois levado, questionado, que o trabalhador foi pressionado? Está crescendo muito ótimo. Isso aqui. Okay. Nós tivemos 750 mil distratos desse tipo de 2017 até hoje. 750 mil. É violento. Mas vamos falar do outro, que é a quitação anual. Que eu nem pus aqui, mas o Hélio mencionou a quitação anual. A quitação anual, ela permite que as duas partes sentem no fim do ano e o empregador pergunta para o empregado, estou devendo o que para você? Ah, tem uns 20 dias de hora extra aí que você não pagou, tá bom, então está aqui, vamos pagar, paga, tá. Reciba, traça o recibo, faz uma quitação anual, aí sim o sindicato precisa participar da negociação dessa quitação. Uma outra coisa que para a pequena empresa já está ajudando e vai ajudar mais daqui para frente é a redução no valor dos depósitos recursais junto à Justiça do Trabalho. Toda vez que uma empresa recorre na Justiça do Trabalho, ela tinha que pagar uma fortuna. Agora foram muito reduzidos os valores para esses recursos. E a pequena empresa é a que mais precisa dessa redução. Ela pode recorrer pagando menos do que pagava anteriormente. A multa por falta de registro também é menor para a pequena empresa. A grande empresa paga R$3.000 por cabeça por falta de registro, a pequena empresa paga 800. Já é alguma coisa para ela. Ela devia procurar se cuidar mais e contratar todo mundo com registro. Mas se escapar um ou outro e ela for autuada, a multa é menor. Agora vou falar da quitação anual. A quitação anual, então, já ficou claro, né? A
quitação anual é uma coisa para você ir acertando e o passivo não deixar acumular. Uma outra coisa que funciona bem para a pequena empresa é que numa ação trabalhista na justiça, não precisa mais ir o dono da empresa lá para responder em nome da empresa. Ele pode mandar um preposto que nem seja empregado da empresa. Ele pode mandar um preposto que seja amigo dele, pode mandar um preposto que seja um advogado. E era uma confusão muito grande isso para a pequena empresa, quando o próprio dono tinha que fechar a porta do bar, né, da empresa, e ir lá na justiça para poder responder. Muitas vezes ele não podia se ausentar. E agora isso facilita bastante a pequena empresa. Outra coisa é o fim da homologação no sindicato. Toda vez que tem uma despedida, era obrigatório homologar no sindicato. Para toda empresa era meio complicado, mas para a grande empresa não era tanto. Pequena empresa era complicado. Muitas vezes o sindicato laboral nem estava na cidade da empresa, estava numa cidade vizinha. O dono tinha que fechar o bar dele e ir lá na cidade vizinha para homologar. Então, isso aqui, para a pequena empresa, ajuda muito a homologar sem sindicato. Grandes empresas, eu tenho notado o seguinte, que elas têm mantido a homologação no sindicato. É do direito delas também, se ela quiser continuar homologando no sindicato, pode homologar. E ela acaba trocando isso por alguma outra coisa na negociação. Porque na homologação o sindicato ganha um pouquinho também, né? O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, já falei. E o Hélio mencionou aqui aquelas medidas provisórias pós-reforma, que foram muito importantes, né? Continuam sendo muito importantes. Agora nós entramos num período de calamidade de novo, né? Parece. Para poder resolver um problema eleitoral, né? Então, se precisar acionar tudo aquilo, tá pronto, né? Então, dentro dessa linha de coisas paralelas, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou constitucional uma lei que era usada pelos salões de cabeleireiros, salões de manicures, salões de beleza, que é o seguinte: os barbeiros, os cabeleireiros, as manicures, o salão de beleza, eles operam, segundo esta lei, como microempreendedores individuais e não são empregados da empresa. Não tem vínculo empregatício com a empresa. Isso foi questionado no Supremo e o Supremo considerou essa lei constitucional. Isso, pequenas e médias empresas, principalmente pequenas, elas dependem muito disso. O salão de beleza é típico, mas tem outras atividades em que ela pode ter um autônomo ali trabalhando como MEI, e sem que ela tenha um vínculo empregatício. Agora, essa lei aqui é um pouco específica, ela é para atividades de salão de beleza. Isso aqui foi sacramentado pelo Supremo. Agora, uma grande parte já são microempreendedores individuais. Eles, cada um, recolhe a sua previdência social, paga o que tem que pagar, e ali eles ganham uma percentagem do trabalho que eles fazem. Pagam uma espécie de um aluguel para a cadeira ali, né? Pagam 70%. Uma espécie de um aluguel pela cadeira ali e da freguesia também. E, finalmente, a lei trabalhista calibrou o dano moral, que é isso que o Hélio já tocou aqui, que é uma coisa que ainda está um pouco discutível, mas ao calibrar o dano moral, trouxe uma segurança grande para a pequena e média empresa, porque o dano moral passou a ser um pedido de rotina dos advogados em toda ação trabalhista, tanto na grande como na pequena. E para a pequena, às vezes um dano moral que seja de 10 mil reais é catastrófico para uma pequena. Para não dizer um dano moral de 20, 25, 30. Agora o juiz pode calibrar isso aqui de acordo com a ofensa, de acordo com além da ofensa, tem de acordo com a reincidência da ofensa. Então isso aqui dá um alívio grande para uma empresa que
eventualmente tem pela frente uma ação com dano moral. Bom, esses são os pontos que, no meu entender, dizem mais respeito às pequenas e médias empresas. Não quer dizer que todas elas estejam usando isso. Como nós falamos aqui, a reforma trabalhista não pegou por completo ainda e vai demorar algum tempo para pegar. E para a pequena empresa vai demorar um pouquinho mais, porque ela tem muito medo mesmo de ações trabalhistas e ela vai resistir. Mas nessas coisas mais práticas que eu pude indicar aqui, isso está funcionando a contento. E, ao funcionar para a empresa, funciona também para o lado do trabalhador, porque ele não tem nenhum direito dele revogado e tem sempre as necessidades dele atendidas. Era isso que eu tinha para falar, Macedo. Muito bem, Zé. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aqui, que veio através da Narita para participar desse evento. E ele me tocou muito porque eu fui o primeiro professor de economia de trabalho aqui na faculdade. E vi que a área cresceu muito na parte de pesquisa. E para falar sobre o passado, eu estou numa situação agora peculiar, que antigamente eu falava no passado assim, alguns meses atrás. Depois eu falava alguns anos atrás. Depois com algumas décadas atrás. Agora já falar meio século atrás. Não é isso? Então, quase meio século atrás, eu tinha voltado dos Estados Unidos em 1974. Eu escrevi uma tese lá mais de econometria, que chamava Models of the Demand for Labor, né? Como tinha labor, tudo que pintava aqui de labor, o pessoal jogava em cima de mim, sabe? E eu, num determinado momento, eu resolvi levar a coisa a sério e procurei criar o curso de Economia do Trabalho, que lá nos Estados Unidos chama Labor Economics, né? E achei que aqui, poxa, tem muito espaço para avançar com isso. E aí eu ganhei até uma bolsa, não sei se você lembra de uma tal de Inter-America Foundation, né? Que, aliás, eu fui ver, ainda existe até hoje, certo? Quem está atrás de dinheiro para pesquisa aí pode dar um pulo lá. Inter-American Foundation, certo? E aí estabeleci a natureza lá do curso e começamos, segundo Zé Paulo, que me ajudou a memorizar isso hoje, que ele falou que o primeiro curso veio em 77, né? Há quase meio século. E aí a gente começou a gerar discípulos, o próprio Zé Paulo, o Hélio, né? Que continuaram isso aí, agora, depois veio a Narita aí também. Tinha a Cristina Cachamari, ainda mexe com isso, né? Tá, né? Cristina Cachamari. Agora, aqui tem uma figura, para usar um termo em moda aí pelo presidente, mítica, né? Da área, que é o Zé Pastore, porque ele, embora não dando aula de economia de trabalho, era muito ligado à área. E também, e aí, num determinado momento, ele teve um entendimento com um secretário do Ministério do Trabalho chamado Mena Barreto, que era um ex-padre, e ele tinha muito interesse em pesquisa, certo? Então, por intermédio da FIP, nós tivemos um grande volume de pesquisas, né? Que ajudou a vida de muita gente, inclusive a minha, certo? Eu fiz 2 livros a partir desse pesquisa, um com o Zé Paulo, sobre aquele negócio do FGTS e rotatividade, né? E isso aí realmente ajudou muito. Mas você tem na memória quantas pesquisas aquele contrato do Ministério fez? É mais de 10, depois muito mais. Muito mais de 10. Não é só aquele lá, porque aquele criou um vínculo. Não, aí você criou a fama da FIP, né? Que depois você foi chamado aí a mexer com aquela coisa grossa lá, como é que chama? CBO. Você ainda está trabalhando aí. A CBO é um negócio imenso, né? E eu sempre mostro, que eu estou ligado também a essa área de educação, mostro, e é uma coisa que o jornalista não entende, é certo? A diferença entre profissões e ocupações, né? Inclusive, vive ligando aí, quais são as profissões do futuro? Eu falei, olha, as profissões do futuro, em geral, serão as mesmas, né? Porque tem uma coisa que você tem que ser credenciado, titular, e tudo. O que muda muito são as ocupações e a forma de exercê-la. Por exemplo, hoje, eu estou usando muito mais tecnologia de informação do que eu usava, né? Os médicos também. Outro dia eu fui falar num evento aí da pessoal da área médica e apareceu lá um médico falando em inteligência artificial, sabe? Eu não sabia bem o que é isso. Mas ele mostrou lá primeiro uma radiografia, né?
do coração, acho que foi. E depois, com a inteligência artificial, o que aparece? Aparece muito mais detalhe que você nem via na radiografia anterior, certo? Quer dizer, é uma coisa que tornou mais informativa para o usuário aquele tipo de pesquisa, certo? Eu não sei como é que nós vamos fazer isso aqui em economia, mas pelo menos aprendi alguma coisa, né? Então, essa área que proliferou, ela teve um grande avanço e quando eu vi a programação do seminário, eu falei, pô, eu vou lá para aprender alguma coisa sobre reforma trabalhista, que eu confesso que até antes de começar isso aqui eu sabia muito pouco, agora já estou sabendo pouco mais. Não, é verdade, eu não acompanhei bem a reforma trabalhista, porque é um negócio tão complicado, sabe? Que você fica difícil. O Zé Pastore tem lá, tem um grupo na Federação do Comércio, né, Zé? Tem. Que lida com isso. Eu participei de algumas regiões, mas muito advogado, e eu perdia, certo? Mas é uma contribuição importante que você tem dado lá. Eu acho que minha percepção dessa lei aí é que você precisa ter um escritório de advocacia muito grande para você separar os profissionais por área, não? Um monte de quadradinho assim, para cada um entender de uma coisa, que acho que é impossível se dominar tudo isso aí, como pessoa. E aí entendi também a resistência do pessoal de RH, né, que não gosta de mudar. E também não tinha entendido o papel dos contadores, né, que a gente resolve muita coisa com o contador, sabe? E aí, com essa coisa aí, eles passaram a ficar meio inseguros, mas alguns não, eles tentam seguir a legislação anterior. Então, foi muito importante isso aí na minha vida. E a hora que eu vi que o pessoal está aí nativo, realmente me tocou. Eu resolvi participar, sabe? Aprendi muito com a palestra do Hélio. Essa também, depois eu até te pedi lá para refletir mais sobre alguma coisa. O Zé me mandou a dele. E quanto a do Hélio, eu fiz algumas perguntas na ocasião. A do Zé não tem nada a acrescentar, sabe? Eu tenho a pretensão, achei muito bem feita, também aprendi mais coisas. Porque eu tenho aí uma pequena empresa e, para ser franco, é uma empresa de mim mesmo, né? Porque eu tenho um sócio que é meu irmão, que é coisa formal, né? Tem uma PJ, por causa de razões tributárias. Todo mundo aqui tem PJ. E eu já tive empregado, mas agora, se eu for ter empregado, eu já sei que tem aqui. Facilitou um pouco, né? Aliás, facilitou bastante, eu achei, porque você tinha essas questões aí de horário, jornada e tudo que... Às vezes, no caso da gente que faz pesquisa, você precisa da pessoa muito naquele momento de trabalhar os dados e de depois fazer o relatório e tudo. Depois você pode dar até umas férias. E precisa ser uma coisa mais flexível. Então, outra coisa que é importante, que eu vi que na agenda, né, nomes como o Naércio, né, que também vem dessa linha aí, faz muita pesquisa sobre o mercado de trabalho, do Paes de Barros, que a gente conhece como PB, e é um ícone aí em matéria de mercado de trabalho e educação, certo? Eu vou ficar aqui até depois do evento, à tarde, para ver as apresentações deles, que são também amigos meus, né? Então, eu não tenho nada a acrescentar, porque eu não domino essa área, eu estou aqui mais como aluno do que professor. Não apoiado. E para vê-los todos aí. José, parabéns ao Hélio, a você e tudo. Obrigado. E esse que falou aqui na última apresentação, como é que é o nome dele? Como é que ele chama? Wilson. Eu falei, mas você trabalha onde? Ele falou, não, eu sou o chefe de RH da USP, coisa assim. E fui seu aluno aqui. Da administração. Quê? Professor da administração também, ele falou. E foi seu aluno aqui na graduação. Gente, ex-aluno é uma coisa mais... Você encontra uns na rua, professor, você lembra de mim? Aluno, eu costumo dizer, você lembra dos muito ruins e dos muito bons. Da média ali. Você não lembra mesmo. E agora com máscaras e tudo isso, parece um careca de máscara, fala, professor, como é que eu vou lembrar? Perdeu os cabelos, ainda está mascarado. Mas muito obrigado, eu vou ficar mais aí para me informar mais, certo? E rever o Naércio, o PB. Então foi muito bom, aceitei comprar, às vezes, pintar outra vez aí na Rita. Muito obrigado, Macedo, muito obrigado. Obrigado, Pastore, também. A gente tem uns 5 minutinhos aí para ir para o almoço, então vou aproveitar e fazer uma pergunta minha.
Vocês dois tocaram no ponto dos contadores, no papel dos contadores, né, pastor? E será que você disse que a reforma ainda não pegou, né? Algumas partes dela ainda não pegou como deveria. Então, mas eu acho que talvez eles seriam um bom caminho, né, de fazer essa reforma pegar e educá-los de alguma maneira. Porque você pega banco, eles têm lá uns departamentos jurídicos imensos. Eu estou falando em relação a pequenas empresas, esse seria um caminho talvez mais fácil, né? Porque eles cuidam, né? Cada contador cuida, sei lá, de quantas empresas. Se eles souberem implementar essas medidas, acho que seria um bom caminho, né, para implementar. Eu tenho notado lá com a minha contadora, uma até desistiu, certo? E vendeu a empresa. Outra dificuldade deles é essa questão digital, né? Você pega profissionais antigos, às vezes são coisas simples, como certificação digital e tudo, mas alguns enfrentam grandes dificuldades, certo? E lá na Associação Comercial é interessante, eles têm um serviço lá que tem até assessoria jurídica, certo? Certificação digital, tirei lá, eles lá procuram ajudar, registro das empresas, de e-mail, tudo. Isso aí está funcionando a pleno vapor. E, inclusive, nós somos convidados, que sou ligado à associação, e vocês precisam visitar isso, viu? Eu fiquei impressionado. Aqui em São Paulo tem um negócio chamado Feira da Madrugada, não sei se alguém já foi lá, sabe? Eu não tinha ido, porque isso era de madrugada. E eu falava, vou levantar 2 horas da manhã para ir lá ver esse negócio. E era uma área lá do Brás, pequeno comércio. Agora fizeram o maior shopping da América Latina lá, sabe? Vale a pena lá, ele funciona das 2 da manhã às 4 da tarde, sabe? Vai lá e lá ainda convive ainda com o pessoal antigo nas ruas, tem camelô e tudo, mas tá aquele monstro. Eu nunca vi um shopping tão grande. Você olha o corredor assim, lá no fundo, você perde vista, sabe? E nós vamos colocar lá um ponto de apoio da Associação Comercial, só para você ter uma ideia. Lá deve ter 4.500 lojas pequenas e 1.500 lojas médias, não tem loja muito grande não. Você imaginou o tamanho disso? Sabe quanto custou o shopping? R$1 bilhão. Coisas de empresário ali da área e investidores. Vale a pena ir lá para ver o que é pequeno comércio. Nós vamos colocar um posto da Associação Comercial lá e outro da Faculdade do Comércio, para atrair alunos. Nós vamos ter um polo de AD lá, sabe? Então, acabamos nos envolvendo aí com esse negócio. Essa ideia do Rafael é muito boa, de envolver os contadores, né? Eu tenho sugerido isso lá na Federação do Comércio. Eles estão começando a reunir alguns grupos e, de fato, eles precisam, viu? Eles precisam de... Só complementando, meu contador é meu sobrinho. Qualquer problema que eu jogo, ele já conhece. E ele conhece, não é porque que nem a gente que vai ler. Fica lendo, estudando. Não, quem conhece? Os contadores? Os contadores. Não, porque eles estão no Learning by Doing, eles aprendem na marra. Mas alguns, né? Não, acho que a maioria deles... Eu vou sugerir a Associação Comercial também para fazer o curso. Bom dia. Eu gostaria de agradecer pelas falas também. Eu queria retomar um ponto que o professor tratou inicialmente, e foi tratado na primeira palestra também, que é acerca da crescente utilização de conciliações extrajudiciais. Eu acho que a gente pode falar que existe um consenso de que as conciliações elas promovem acesso à justiça, que não é o acesso ao judiciário, mas o acesso à resolução de um problema de forma ágil e efetiva. Entretanto, pelo rito em que elas acontecem, pelo formato, tende a haver um constrangimento dos trabalhadores para aceitar determinadas condições que flexibilizam seus direitos. Então, acho que não ficou muito claro para mim como nós podemos falar em um avanço, nesse sentido, um avanço da reforma trabalhista, se ela revela aspectos que tendem a flexibilizar esses direitos dos trabalhadores, uma vez que essas conciliações, essas negociações, elas têm ganhado mais espaços e elas acontecem sem a devida orientação diante de uma vulnerabilidade do empregado frente ao empregador. E é isso. Muito obrigada. Bem, quer falar primeiro, Hélio?
Eu acho que o Hélio tem uma resposta boa para ele. Essa coisa remete a uma expressão que é a hipossuficiência do trabalhador. O trabalhador não se basta. Ele pode casar, ele pode ter filho, ele pode descasar, pode comprar bens, pode vender bens, mas ele não pode negociar os direitos trabalhistas. E o argumento é que os direitos trabalhistas são necessários para a sobrevivência da família. E eles são indisponíveis e, portanto, não tem como abrir mão, parcialmente ou totalmente, né? Então, se você for por esse lado, quer dizer, você não teria nenhuma possibilidade de negociação na hora do desligamento, não é? E agora, se você considerar que o trabalhador pode decidir a sua vida em todos os aspectos, inclusive na questão trabalhista, esse pode ser um avanço. O exemplo que o Pastore levantou, por exemplo, o trabalhador quer ir embora. E a empresa não quer que ele vá embora ou não pode pagar que ele vá embora. Como é que faz? Ou tudo ou nada. O que a reforma trabalhista fez, ela abriu um espaço para negociação. Está perdendo? Está perdendo, mas está ganhando também. Quer dizer, são visões do trabalhador que estão em xeque aqui, né? Afinal, o trabalhador é adulto, ele pode cuidar da sua vida, pode em tudo, menos na questão do trabalho. Sabe? Uma coisa muito, muito protecionista, né? Paternalista, né? Tem que avançar. Eu concordo com você que o trabalhador é a parte mais fraca no mercado de trabalho, é verdade. Mas no caso de pequenas empresas, essa diferença não é tão grande assim, né? Muitas vezes o empregador dele é praticamente do mesmo nível de renda, da mesma formação social, não é? Então, agora, Hélio, eu perguntaria, o trabalhador está lá, eu não sei se mesmo sendo informal, ele pode recorrer a algum sindicato para ter assessoria jurídica? Não, o informal porque ele não tem informação. Se ele é CLT, ele tem o sindicato representa. Eu mesmo já recorri ao sindicato. Então ele pode ir. Agora, se ele é informal e trabalha com subordinação, né? Quer dizer, ele é um empregado sem carteira. Isso. Aí sim ele pode ou ir ao sindicato, o sindicato defende, ou ele vai direto à Justiça do Trabalho e requer mas ele tem que vínculo. entrar de um advogado. Não, a Justiça do boca Trabalho... a boca aí, que eles aprendem uns com os outros. Eles sabem tudo. E a Justiça do Trabalho tem condições de atendê-lo também, diretamente. Ele pode ir lá na Justiça se aconselhar também? Não, ele vai lá e já reclama. Ele vai entrar lá e perguntar, olha, eu não tenho trabalho e não tenho carteira. Como é que faz? Aí os caras vão entender. Ok. Joia. Então vamos para a última pergunta. Acho que a gente precisa fazer a última, porque senão a gente precisa ir para o almoço, infelizmente. Eu não sei se é uma pergunta, é mais um comentário, né? Talvez o professor Macedo até pudesse comentar mais isso. Eu não sei se contador é profissão ou ocupação, tá ok. Mas, enfim, foi dito bastante. Agora, o que é interessante é o seguinte, se a gente observar qualquer estudo, todos os estudos que mostram de profissões ou de ocupações em extinção, contabilidade é colocado como um, porque disse que o processo vai ser cada vez mais automatizado e talvez nem precisasse o contador. Mas também eu queria ressaltar e destacar o nosso curso de contabilidade. Eu não sei se vocês conhecem a estrutura dele, mas ele é um curso que eu diria que ele está mais perto de administração do que de contabilidade hoje em dia. Eles já estão fazendo uma grande mudança. Tem
um material, um estudo do professor Eliseu de alguns anos atrás, onde eu diria, isso aqui é um curso, não é mais um curso de contabilidade, isso é um curso de administração, né? Só fazer essa reflexão. Obrigado aí, pessoal. Não, você falou com a pessoa certa, que eu sou técnico de contabilidade, certo? E não sei, eu ainda posso exercer a profissão de contador, né? Mas eu usei, o curso foi muito útil, por exemplo, para passar no concurso do Banco do Brasil, que era meu sonho. Eu acho que posso ainda, eu tenho direito. Que mudou essa legislação, foi recentemente. Sabe? Oi. São duas perguntas, né? Acho que a primeira, eu acho que a gente... Tá, é rapidinho, duas perguntas. A primeira questão é, do ponto de vista microeconômico, a gente não consegue ainda identificar os efeitos positivos da reforma. Porque se a gente leva em consideração que a reforma ela possibilitou algumas flexibilizações, até foi citado aqui pelo professor Hélio, né, essa questão tanto da redução dos custos de transação quanto da informação assimétrica, a gente não consegue verificar que essa flexibilidade que impacta, né, o salário igual à produtividade marginal, isso não necessariamente se reflete no aumento dos níveis de emprego, aumento da formalização e nem aumento da atividade econômica neste período. Então, teria condições da gente fazer algum tipo de levantamento ou econométrico ou levantamento de dados que conseguisse separar parte dos impactos econômicos da crise, dos efeitos efetivamente da reforma, né? A outra questão é que eu acho que a gente teve um primeiro desafio que eu achei muito pertinente da gente ter condições de mobilizar essas diferentes características do mercado de trabalho polarizado no Brasil e dar uma resposta para as pequenas empresas. Me parece que vai surgindo outros desafios, né? Por exemplo, da economia plataformizada, né? Que a gente está lidando com relações de trabalho que se dá com empresas que estão em outro continente, né? Que tipo de resposta a gente pode dar para essas transformações que estão acontecendo no mundo do trabalho? Mas só dizer, você tem toda a razão, porque a reforma trabalhista não entrou nessa área das plataformas digitais. Não entrou. E eu, pessoalmente, acho que não devia ter entrado mesmo, porque, na maioria das vezes, as pessoas que trabalham com plataformas digitais e trabalham em mais de uma plataforma, muitas vezes, faz mais de uma atividade, elas estão fora daquelas características convencionais do vínculo empregatício, aquele que é trabalho continuado, por prazo indeterminado, numa só empresa, com subordinação, com um só empregador e assim por diante. Então, o que nós precisamos, mas essas pessoas precisam de proteção, claro, porque hoje não tem nada. E eu acho que nós temos que buscar as proteções nas leis previdenciárias para essa pessoa, porque as leis previdenciárias cobrem muito bem o trabalho do autônomo, do microempreendedor individual e assim por diante. Eu acho que é uma coisa que a ser feita logo no Brasil seria buscar proteção para essa garotada que está entregando pizza, que está dirigindo automóvel, etc. Só complementando, a tua primeira pergunta já foi respondida aí pelo Hélio, e a tua segunda pergunta vai também ser respondida à tarde pela Ana Fischer, que vai falar sobre a regulamentação que está vindo de plataformas. Então, recomendo que voltem à tarde.